Esse vídeo que você acabou de ver, então, dessas garotas que disseram ter tido contato com essa criatura, né? Ficaram desesperadas. Essa criatura foi levada para a escola de Sargento das Armas. Há muitas especulações concernentes a esses seres extraterrestres. De qualquer forma, hoje, nos últimos dias, tem pessoas até que disseram ter sido abduzidos por seres extraterrestres, como essa imagem que você está vendo aí. Pessoas que disseram que foram levadas para dentro de uma nave, pessoas que afirmaram, né, que batem o pé junto e dizendo: olha, eu fui levado para dentro de uma nave, aconteceu isso comigo, fizeram teste no meu corpo e etc, etc. Há em vários cantos do mundo pessoas que relataram ter sido levadas para dentro de um disco voador. Mas, na realidade, preste muita atenção, a Escritura Sagrada, que é a nossa fonte de pesquisa, aonde Deus nos deixou, a nossa bússola que nos aponta para a cidade celestial, nós sabemos muito bem que Deus não tem uma vida humana evoluída em outro planeta. É claro que sabemos que os anjos, os demônios vivem nas potestades do ar e os anjos vivem nos mundos de Deus. E nós aprendemos uma coisa muito errada desde a nossa escola dominical, é que os anjos ficam 24 horas buscando a presença de Deus, que nem os robôs. De jeito nenhum. Os anjos têm livre-arbítrio, os anjos pensam por conta própria, os anjos podem se rebeliar, os anjos, eles têm que seguir uma regra, eles têm um governante, eles têm algo que eles têm que prestar conta, né? Os anjos nós chamamos são os homens dos céus, os cidadãos dos céus. Então é muito importante você ficar atento, meus amados irmãos, que a mídia está bombardeando agora nos últimos dias as pessoas, até mostrando uma propaganda desse Axe, não sei se você já viu essa propaganda, que diz que até os anjos cairão, né? E os anjos vêm do céu em forma de uma mulher e etc, etc. Será que eles estão querendo nos passar alguma coisa através dessa propaganda da Axo? Bom, eu não posso afirmar nada para vocês, mas uma coisa eu tenho certeza. A Escritura diz que nos últimos dias haverá operação do erro. E muitas pessoas, provavelmente, isso aqui é uma especulação minha, pode, no futuro tão próximo, acreditar que esses seres extraterrestres existem. E é até possível, não é impossível não, que Satanás, ele pode, como pode se transfigurar de luz, é provável então que alguma coisa aconteça no futuro tão próximo de nós, que essas naves venham de uma intergaláxia, apareçam em vários locais e haverá cientistas que vão comprovar a veracidade desses seres extraterrestres e as pessoas então passarão a acreditar que existe uma vida superior, mais evoluído do que o homem, exatamente para colocar a dúvida concernente à criação de Deus e as pessoas acreditarem na paleontologia e no evolucionismo, né? Paleontologia é aquela ciência que diz que nós viemos do macaco. Mas na realidade nós viemos do macaco. Onde é que estão os macacos hoje? A teoria de Darwin é uma teoria totalmente mentirosa que não tem nenhuma base bíblica, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, animais do jeito que foram criados no Éden, são até hoje, você pode ter certeza. É claro que há evoluções dentro da mesma espécie, mas uma espécie nunca evolui para uma outra espécie, isso não há confirmação científica para isso, isso é apenas uma teoria para enganar a população mundial, você pode ter certeza disso, porque nós estamos presos dentro, eu graças a Deus estou falando nós, mas na realidade eu consegui sair da Matrix, se glorifica a Deus, mas há muitas pessoas que estão presas ainda dentro dessa Matrix, dentro dessa grande Babilônia e precisam se libertar. E vamos agora analisar a questão desses Néfilins. Observe essa imagem que eu vou te mostrar. Essa imagem que você está vendo agora é de um gigante que foi encontrado pelos arqueólogos, né? Esse gigante mede aproximadamente cerca de 5 a 7 metros de altura, o esqueleto de um gigante, e em vários cantos do mundo os arqueólogos conseguiram encontrar esqueletos de seres humanos altos, né? Mas a Bíblia fala sobre esse gigante sobre a terra. Vamos dar uma olhada, algo muito importante sobre a questão dos Néfilins. Vamos ler agora. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 4, nos diz: sucedeu que quando os filhos começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as gentes, e escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Néfilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses Néfilins eram os valentes dos homens de renome que houve na antiguidade. Você vê a palavra Néfilin. A palavra Néfilin significa gigante, pessoas altas. De acordo com a biologia, o ser humano tem uma bactéria ou um hormônio
chamado esmatratrofina. Esse hormônio é um hormônio do gigantismo, né? É onde você vê hoje, nos dias atuais, jovens com 3 metros, 2,80, 3 e pouco de altura. Você já deve ter visto isso através das televisões aí, né? Então essas pessoas podem ter passado por alguma... o hormônio, esmatratrofina, pode ter causado um gigantismo nessas pessoas aí que na realidade não é normal, né? Mas uma coisa muito importante que nós devemos saber. Esses néfilis viveram sobre a terra. E os filhos de Deus, no livro de Gênesis, não está se referindo à genealogia piedosa de Sete. Como as filhas dos homens, não tem nada a ver com a genealogia pecaminosa de Caim. Esses filhos de Deus, tudo indica que seriam os anjos. Porque você vê no livro de Jó, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás no meio dele, e toda a história do livro de Jó que você conhece, né? E Jó também fala dos Bemudes. Jó fala sobre esses Bemudes. Bemudes são gigantes que habitaram sobre a terra, inclusive os animais gigantes que nós conhecemos como os dinossauros, né? Realmente existiu, a Bíblia fala algo sobre esses gigantes aí. Agora, desapareceram com as águas do dilúvio e não tem mais registro nenhum sobre essas questões desses animais gigantes sobre a terra. Voltamos ao texto para você entender sobre a questão desses néfilis aí, presta atenção. Aí você me pergunta, mas se a Bíblia diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento, como que esses demônios se materializaram e tiveram relações sexuais? Bom, a Bíblia está dizendo anjos que na eternidade não se casam, não se dão em casamento. Ela não está se referindo aos demônios. E na forma de transfiguração, quando eles se tornam humanos, obviamente, quando o anjo se torna humano, ele tem que ter uma cabeça, tem que ter um olho, tem que ter um braço, tem que ter uma perna. Claro, ele tem que ter um órgão, não é verdade? É provável, porque uma coisa é certa. Satanás, ele gosta de orgia e gosta de prostituição. Vamos continuar lendo aí para você entender. Há várias sugestões sobre quem possam ter sido os filhos de Deus. E por que os filhos que tiveram com as filhas dos homens resultaram em uma raça de gigantes? O que é a palavra Néfilim? O que isso significa para nós? Há 3 principais opiniões sobre a identidade dos filhos de Deus, que são: primeiro, vamos ver, eram os anjos caídos, ou 2, eram poderosos governantes humanos, ou 3, eles eram descendentes abençoados de Sete em um casamento misto com descendentes decaídos de Caim, dando força à opinião. Primeiro, esse é o fato que no Velho Testamento a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. Você pode ver no livro de Jó, no capítulo 1, o versículo 6. Todas as vezes que a Bíblia fala de anjos, ela está se referindo aos filhos de Deus, que são os anjos. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 38, versículo 7. Vamos ver novamente lá. O problema em potencial com o primeiro fato é que em Mateus 22:30 indica que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. A Bíblia não nos dá nenhum motivo para crermos que anjos têm um gênero masculino ou feminino. Claro, isso é verdade. Ou têm a capacidade de se reproduzir. As opiniões 2 e 3 não apresentam tal problema. Muito bem. A fragilidade das opiniões 2 e 3 é que o fato de seres humanos comuns, homens, casando-se com os seres humanos comuns, mulheres, não dá conta do porquê de uma descendência de gigantes. Você entendeu? Porque se você analisar humano casando com humano, ainda que seja descendência de Caim e a descendência de Sete, se eles tivessem misturado, tivessem relação sexual, o que faria naquelas pessoas nascer uma raça de gigante? Porque até hoje tem que ter alguma coisa, não é verdade? Tem que ter alguma explicação para esse tipo de coisa. São humanos normais. E não havia uma mudança de hormônio, não sei bem se é essa palavra, mas a questão é que não é normal, você pode ter certeza. Uma mulher tendo relação sexual com um homem não vai nascer um gigante de 3, 4 metros de altura, não tem lógica isso. Então vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver novamente aqui. Não dá conta do porquê de uma descendência de gigantes ou valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Mais tarde, por que Deus decidiria trazer à terra um dilúvio? Está no livro de Gênesis 6, 5 ao 7. Se nunca havia proibido que homens poderosos ou descendentes de Sete se casassem com as mulheres comuns ou descendentes de Caim.
Você está entendendo o que eu estou tentando passar para você? Deus não proibiu o casamento. Deus falou: enchei-vos e multiplicai. Tanto faz casar com a descendente de Caim e descendente de Sete, tanto faz, porque a Escritura não diz que Deus proibiu o casamento entre eles. O iminente julgamento de Gênesis 6:5 e ao versículo 7 está ligado com o que ocorreu em Gênesis 6, do 1 ao 4. Somente o casamento obsceno e perverso de anjos caídos com mulheres humanas poderia justificar tal duro julgamento. O ponto fraco desta visão, agora, número 1, é que Mateus 22:30 declara: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Contudo, este ponto fraco, por nada que não diga o texto, pode ser derrubado. Anjos não podem se casar. Ao invés disto, indica somente que os anjos não se casam. Em segundo lugar, Mateus 22:30 está se referindo aos anjos do céu. Não está se referindo a anjos caídos, que não se importam com a ordem criadora, com a ordem criada por Deus, e ativamente buscam maneiras de corromper o plano de Deus. O fato de que os santos anjos de Deus não se casam e têm relações sexuais não significa o mesmo em relação a Satanás e seus demônios. Eu particularmente creio que a opinião 1 seja a posição mais provável para esse tipo de interpretação concernente aos néfilis. Você entendeu claramente, irmãos? Então é provável que Satanás tenha se materializado nos outros demônios e tiveram relações sexuais com as mulheres no passado. E agora, como eu mostrei para vocês essa revelação, essa propaganda do Axe, que os anjos cairão, com toda certeza estão passando alguma coisa subliminar. E como nós sabemos que haverá operação do erro nos últimos dias, já estamos nessa operação do erro, só que ela vai se intensificar de uma maneira mais eficácia, com mais força, né? Nos últimos dias, onde as pessoas vão acreditar nesses seres extraterrestres aí. Agora, uma coisa interessante, os discos voadores são fabricados na área 51 há muito tempo atrás. Você não sabia disso? Pois é. Esses discos voadores são fabricados lá pelo governo americano. E o interessante é que essas máquinas não têm hélice e não têm turbina. Algum combustível faz com que essas máquinas flutuem. Observe esse vídeo aqui, por gentileza. I'm convinced that human beings are building disc-shaped craft. In fact, it was reported that by 1960, the U.S. military had already developed a disc that could operate silently. Man-made flying saucers are indeed real. This is the Avrocar, which was launched in total secrecy in 1955, less than 10 years after alien saucers were allegedly recovered from Roswell, New Mexico. A CIA memorandum in 1955 stated that the Avrocar was based on research developed by German scientists in World War II. We have obtained the only film ever taken of the first top-secret test flights in Canada in 1960. Why was the military test-flying saucer-shaped flying craft in the 1950s, when Project Blue Book denied they existed? Was it a cover to hide the real alien saucers being tested out at Area 51? Like Project Blue Book, the Avrocar was scrapped suddenly in the late 60s after millions of dollars were spent. No reason was given. Uma coisa importante, você pode ter certeza que eu quero passar para vocês. Satanás está por trás de muita coisa e a gente tem que ficar atento. Agora no site BBC, você pode acessar o site BBC, você vê que eles estão divulgando lá uma propaganda de um ser extraterrestre, uma espécie de uma mulher. E essa mulher, ela está em forma envolvida de uma luz, como se fosse uma grande rainha, e ela vem na Terra exatamente para consertar o planeta. Esta propaganda está rodando no canal CNN, na Fox e outras emissoras dos Estados Unidos. Essa mulher, você vai ver no vídeo, ela vai estar do lado de Barack Obama. Vamos dar uma olhada aí, veja bem, olha aí. Ela vem para a Terra para resolver o problema da humanidade, como você está vendo. Barack Obama andando do lado dela, você vê então aí Barack Obama aconselhando, pedindo um conselho com ela, resolvendo o problema da saúde, acabando com o desmatamento e muitas coisas ruins que acontecem na Terra. Isto já é uma preparação para a operação do erro. De acordo com fontes aí na internet, eles estão dizendo que esses seres extraterrestres aí, essas criaturas, já tiveram contatos com os senhores do mundo, com os Illuminatis, e eles estão aguardando apenas o momento exato
para se revelar ao mundo, né? E você pode ficar atento que a qualquer momento esses seres vão estar por aí com toda certeza. É muito importante nós ficarmos atentos. Vamos continuar agora no livro de Mateus. Nós estamos lendo o capítulo 24 e nós estamos tratando aqui nessa parte do DVD sobre a questão do arrebatamento da igreja, né? A igreja enfrenta ou não enfrenta o período da grande tribulação. Como eu disse, as pessoas que acreditam que a igreja é tirada da grande tribulação, mas até agora, pelo texto de Mateus capítulo 24 até o versículo de número 14 que nós lemos, Cristo não falou do arrebatamento de jeito nenhum. Ele falou aqui de perseguição, ele falou de falsos profetas, falsas religiões, sinais em terremotos, guerras, etc. Até agora não, porque ele está respondendo a resposta, né, aquela carta que eu falei para vocês, para os discípulos. Está respondendo. Como a gente aprende coisa errada, né, dentro dessas religiões evangélicas, né, quando a gente vai para lá, fica preso dentro do aprisco, né, e eles não querem que você saiba a verdade de jeito nenhum, então a gente começa, né, aprende essas coisas erradas e estamos caminhando para a perdição das nossas almas, você pode ter certeza. Mas quando o Senhor Deus nos liberta, cumpre-se a palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver agora o versículo número 15, por favor. E quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vamos dar uma pausa aqui e vamos dar uma olhada no versículo 15 ao versículo de número 19. O que significa a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Bom, eu vou te mostrar uma revelação que o Senhor Jesus mostrou para João na ilha de Patmos, de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, como você está vendo na figura aí. Essas 7 cabeças, 10 chifres, fala de uma nova ordem mundial, e aqui está falando da união das nações. Essas cabeças são nações que vão entregar o seu poder ao anticristo no final do período da grande, ou seja, dentro do período tribulacional. Uma dessas cabeças representa o anticristo, presta atenção. Alguns acreditam que seja a nação, mas aqui está falando que uma das cabeças da besta vai ser golpeada de morte, e de repente a chaga mortal foi curada, como você está vendo aí nessa figura, né? Só que tudo indica que essa cabeça está simbolizando a vinda do anticristo, a pessoa do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o homem das trevas. Durante os primeiros 3 anos e meio, o que acontece? O anticristo, ele faz um pacto com a nação de Israel e com todo o Oriente Médio durante 7 anos. Observe agora o que diz o livro de Daniel no capítulo 9, versículo 27. Daniel disse que haverá um pacto durante 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até o dia determinado. Então nós vemos aí no livro de Daniel, quando ele fala sobre essa questão dessa besta, do anticristo. Durante 3 anos e meio, Israel, não somente Israel, mas toda a Palestina, o pessoal do Oriente Médio ali vão estar em paz, glorificando, exaltando esse líder, porque ele veio realmente para transmitir paz e para resolver o problema no Oriente Médio, concernente à criminalidade, concernente às guerras, concernente também à falta de alimentação, a um bom emprego, etc. E tudo indica que essa paz, que haverá, a falsa paz, ela será também transmitida para o mundo inteiro, porque o anticristo ele será um novo Adolf Hitler. O novo Adolf Hitler que vai surgir. Então ele vai permitir que essa paz se espalhe para o mundo inteiro, e depois de 3 anos e meio, ou 1260 dias, como diz o livro do Apocalipse, o anticristo será assassinado. E ele sendo assassinado, tudo indica que depois de 3 dias, literalmente, porque ele sempre gosta de imitar as coisas de Deus, Satanás, ele sai do capítulo 12, versículo 10 e encarna dentro do capítulo 13, versículo 3. Ou seja, dentro do corpo do anticristo, fazendo uma falsa ressurreição. Quando o anticristo ressuscitar na frente de todas as câmeras, de todo mundo, as pessoas irão, provavelmente, eu vou conjecturar aqui, dobrar o joelho e glorificar esse homem como Messias. De qualquer forma, a Bíblia diz, a escritura que está na Bíblia diz que esse homem vai ser venerado, adorado pelo mundo inteiro. E aí o que acontece? O anticristo se levanta e diz: eu sou o Messias. Israel então começa a glorificar mais uma vez, porque está se cumprindo a profecia do livro de Isaías, né, que fala que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Mas o que acontece? Como que essa paz em Jerusalém vai terminar?
Primeiro você precisa entender o seguinte: a paz em Jerusalém, ela vai começar agora, nos próximos anos, quando o anticristo se manifestar, e ele vai fazer essa paz e vai permitir que há a construção do templo em Jerusalém. O terceiro templo sagrado, como você vai ver agora na imagem. Aqui é uma réplica que você está vendo do templo de Salomão. Esse templo será construído no local onde é o Domo de Rocha, ou a Mesquita de Asca, onde os muçulmanos eles adoram ao profeta Maomé. São os que fazem parte da religião islâmica, como você está vendo aí. Haverá uma paz, e tudo indica que essa paz pode vir daqui a alguns meses, ou quem sabe daqui a alguns anos, e nós cristãos verdadeiros, discípulos de Cristo, temos que ficar atentos, porque quando essa paz for estabelecida na Palestina, sabemos então, pela profecia do profeta Daniel no capítulo 9, que o anticristo já está nos holofotes. O anticristo, ele já está por trás dessa paz. E o templo é construído. Mas depois que os judeus estiverem glorificando a Deus dentro do templo, porque esse templo para os judeus é sagrado. Uma coisa interessante, eu não sei por qual motivo um líder que se diz ser religioso está fazendo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, um templo de Salomão, gastando mais de 350 bilhões de reais e comprando as pedras e as outras coisas de Israel. Esse templo, pode ter certeza que não vai ter validade para o templo de Salomão. Veja na imagem aí para você ver. Esse cidadão aí, que é o líder religioso de uma igreja muito poderosa, na terra, essa igreja conhecida por você mesmo, e ele está querendo construir o templo. Não sabemos qual motivo, mas alguma coisa está por trás. De qualquer forma, nós não temos base na Bíblia para Deus dizer assim: olha, vai em tal local e abre uma determinada igreja, vai em tal local. Tem gente que diz que vai até para o monte, tem revelação e manda e diz: olha, eu vi uma placa lá em cima, igreja fulano de tal, e vou abrir essa denominação. Bom, pelo que diz a Escritura, eu não vejo os apóstolos falar sobre isso, eu não vejo Pedro falar sobre isso, eu não vi nem o Senhor Jesus mandar ninguém abrir placa de denominação nenhuma. Tem muita coisa errada, que inclusive eu gostaria que você assistisse também a Sã Doutrina do Verdade Oculta, onde nosso amado querido irmão Rubens está falando sobre essas questões aí muito importantes, sobre a falcatrua, as mentiras que estão dentro da religião evangélica. DVD chamado Sã Doutrina. Esse DVD não pode ser vendido, tá bom? Mas se você quiser, você pode entrar em contato conosco por esse e-mail que está passando aí na sua tela, tá bom? Escola Missionária, Escola Preparatória de Missionários Mundiais da Última Hora, @hotmail.com. Você pode entrar no site também, www.escolamissionaria.com.br. Entre em contato conosco que nós vamos passar esses vídeos para vocês, e mostrar para te dar explicações sobre. Agora, se você não tem como baixar esses vídeos através do nosso canal Verdade Oculta 30, ou até mesmo através do canal Verdade Oculta do Rubens, você pode então entrar em contato conosco que nós vamos mostrar para vocês. Entre no site que nós vamos postar esses vídeos no site. Você pode aprender por lá mesmo, tá bom? Fica mais fácil para você e eu tenho certeza que a sua mente vai estar aberta. E modifica algumas coisas, e tem várias heresias e várias crenças antigas que o catolicismo, que Roma já praticava, e que agora ele insere dentro da Vulgata essas práticas, juntando coxas de retalhos, pegando textos isolados daqui e dali, para poder justificar essas crenças, que nós entraremos nessas crenças em DVDs futuros do Sã Doutrina. Porque esse não é o momento agora.